Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês uma nova reflexão, algo que eu tenho pensado há algum tempo, né? Mais especificamente aí a partir do meu trabalho com crianças e de como eu me posiciono nesse trabalho e o quanto isso de alguma maneira se desdobra no atendimento de adultos também. Há algum tempo que eu exploro com crianças alguns recursos como videogames, durante a sessão, seja através do celular ou através de um videogame mesmo, tipo console, aqui no consultório, com TV. Eu posso utilizar arminhas de Nerf, fazer guerra de bala de espuma com as famílias, com as crianças. Eu tenho espadas, máscaras, tenho vários, digamos assim, brinquedos que, digamos, dentro de um cenário psicanalítico clássico, né, lúdico, eles não entrariam, porque não são propriamente brinquedos como se fosse assim de montagem, massinha, jogos, coisas desse tipo. Então seriam brinquedos que de alguma maneira trazem à tona um componente agressivo, no caso das espadas, das arminhas de Nerf, por exemplo, mas ao mesmo tempo tem como objetivo desdobrar esses componentes agressivos em um ato lúdico, um compartilhamento lúdico, né? Muitas vezes essas ferramentas elas servem para propiciar um aumento da libido no âmbito familiar, né? A família muitas vezes está num processo de um certo adoecimento, e não adianta você só tratar a criança individualmente e falar com os pais a cada 6 meses, né? Porque existe uma trama sintomatológica que circula nessa família. Então, para que todo mundo possa ir ficando mais permeável ao trabalho analítico, a um bom andamento da transferência, a escuta daquilo que o analista tem a dizer, as suas leituras, é importante criar um campo pulsional na análise, do qual o analista deve participar ativamente, através do seu espírito infantil. Se o analista permanece como uma espécie de burocrata conservador, desafetado, afetivamente distante, ele não vai facilitar que essa libidinização familiar aconteça, né? Ele vai ficar numa posição excêntrica, aquilo, numa espécie de hierarquia com um ar de superioridade. Então, por isso que é muito importante o analista participar desses jogos lúdicos que desdobram, entre aspas, a pulsão agressiva, né, numa pulsão lúdica. Então, eu penso a partir dessa reflexão o seguinte, que, a grosso modo, a gente pode dividir 2 formas de encarar o infantil na psicanálise. Uma forma mais conservadora, clássica, é o infantil como sendo o lugar do sexual recalcado e, através de uma leitura ideológica também que inevitavelmente atravessou muito a psicanálise, infelizmente, de que o infantil ele está ligado a uma imaturidade, né? A criança, ou o infantil, não só a criança propriamente dita, mas que seria então o reflexo dessa criança, esse infantil que existe no adulto, seria sinônimo de irresponsabilidade, de falta de compromisso ético com a vida, de responsabilidade com as pessoas, enfim, de compromisso com a lei, né? Então existe essa forma taxativa de nomear o infantil como algo nocivo, né? Como uma espécie de doença que a gente tem que extirpar do sujeito. Eu mesmo já fui muito acusado disso ao longo da minha infância, da minha vida, de ser imaturo, né? Enfim, porque eu era um mau aluno na escola, até, né? De não zelar pelas responsabilidades. Agora, existe uma outra leitura que eu acho muito mais sadia e sofisticada que essa, que é a gente poder entender o espírito infantil como aquilo que tem a ver com a arte, com a nossa capacidade de entusiasmo, com a nossa capacidade de criação e de enfrentamento da vida.
Justamente se vocês observam as crianças, quando elas estão bem, elas são super energéticas, né? Elas não param quietas, estão sempre entusiasmadas em querer aprender, em subverter a ordem das coisas. Aquela criança que está num momento ainda em que o recalque não foi instaurado, né? Aquela vividez infantil, onde as pulsões estão ecoando a todo vapor. Então eu penso que, na verdade, o problema do adulto é justamente ter se distanciado, às vezes, dessa criança interior, né? Através da lei da cultura, dos imperativos, das necessidades de adaptação social e de resultados, né? Então, as demandas dos outros vão sedimentando um lugar cada vez mais obscuro para esse adulto, que vai se distanciando daquela pulsionalidade viva da criança, né? Então eu vejo que a psicanálise, na verdade, ela deve ser um modo de resgate dessas paixões infantis para trazer mais vividez à vida adulta, né? Por isso que o analista ele deve estar suficientemente descolado dos seus imperativos burocráticos e filiativos, para ele poder operar e manejar uma análise cujo objetivo é poder, na singularidade de cada um, devolver, resgatar esse mundo lúdico que existe dentro de nós. Por isso, um paralelo da psicanálise com a arte. Essa criança está para a arte, né? Está para a criação, para a brincadeira, né? Isso vocês já podem ver em alguns autores como Winnicott, né? François Dolto, na própria Melanie Klein também. E acho que, enfim, toda a psicanálise é possível extrair uma leitura como essa. Então é isso, vamos desmistificar essa ideia do infantil como sendo algo imaturo, desadaptado, e vamos tentar resgatar o poder do infantil, né? Na análise, seja de forma individual ou familiar, com a ajuda aí da pulsão analítica, né? Ou seja, o analista precisa comparecer com o seu entusiasmo, com o seu engajamento, através de uma espécie de libido analítica, de pulsão analítica, para facilitar mobilizações emocionais subjetivas dos envolvidos. Então, muito obrigado pela presença novamente. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje e até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço.